Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial sobre Simplify 3D. Tem um tempo que eu não posto nada, então devo algumas explicações. Primeiro de tudo, minha fonte deu pau. Então, segundo essa foto que tá na tela, minha fonte deu sobrecarga por aparentemente ser uma fonte sem vergonha, e eu tive que comprar uma nova. Quem me acompanha no Face já tá sabendo disso. E o segundo motivo é que meus vizinhos resolveram construir um sobrado aqui do lado e tá fazendo muito batuque na parede. Isso atrapalha muito minha concentração e principalmente a gravação de qualquer coisa. Então, por isso o canal deu uma pausa e eu vou ter que começar às 6 da manhã para gravar as coisas. Então é isso, vamos pro vídeo. Então, para esse segundo volume de dicas simples do Simplify, eu vou começar com um modelinho que todo mundo já deve conhecer, né? É um bichinho muito legal. Medonho, mas legal. Então, basicamente, esse daqui é o Stitch. Ele vai me auxiliar aqui nesse tutorial. Há um tempo atrás, em vários grupos, até grupos de fora do Facebook, eu andei percebendo que muita gente tem dificuldade para entender o que é uma forma espelhada. Então, estão vendo que ele aqui está olhando para esquerda, né? Ele está olhando para esquerda, não eu. Então, se eu quisesse fazer dois desse bichinho aqui, sendo que um deles é olhando para a direita, tipo um olhando para o outro, o que eu poderia fazer? Primeiro eu poderia estar copiando o bichinho. E agora? Tá copiado, mas ele continua olhando para a esquerda. Então a dica aqui é simples. Aqui na parte de Mesh tem Mirror Mesh. Então, Mirror quer dizer espelho. Então, como espelhar uma forma? Você pode espelhar aqui no Simplify nos três eixos. Aqui no meio ele tem esse gizmo central que ele informa qual é exatamente o eixo que você precisa virar. Quando você clica o botão no meio do mouse, ele vai voltar para home. Então, aqui onde que está balançando o mouse é a frente da impressora. Não importa qual impressora que seja, o eixo X sempre vai ser na horizontal para frente. E o eixo Y vai ser indo para frente e para trás. Quem tem Grabber já deve saber bem como é que é esse negócio dos eixos. Então, voltando aqui, estou olhando a impressora de costa, lembrando disso. E eu quero que o bichinho olhe para o outro lado no eixo X. Então, Mesh, Mirror Mesh, eixo X. Pronto, o bicho virou a cabeça. Uma coisa feia olhando para a outra, que legal. Então, basicamente, esse é um comando que muita gente desconhece. Simplesmente por não dar uma fuçada no Simplify 3D. Um outro detalhe que faz muita falta aqui no Simplify é divisão de peças. Então, essa vai ser a próxima parte. Agora eu estou aqui com uma peça meio estranha. Estranha para uns, conhecida para outros. Basicamente isso daqui é um suporte para encaixar um rolamento linear LM12. Tá, mas o que eu quero com essa peça? É simples. O que eu quero é testar um simples pedacinho dessa peça, sem precisar imprimir ela inteira. Vamos dar uma olhadinha. Segundo o meu fatiador, né, eu devo estar configurado ainda para 30 mm por segundo. A impressão vai levar 1h12, calculo 1h30 mais ou menos, 2 horas. Vai me consumir uns 4,5 metros de filamento e 11 gramas. 11 gramas e meia. Que seja, eu não quero gastar tudo isso. A única coisa que eu quero é imprimir daqui até aqui mais ou menos. Eu quero eliminar toda essa parte de baixo e toda essa parte de cima, até porque ali em cima fecha, faz uma ponte, e eu teria que usar suporte para uma peça que eu não vou usar para nada agora. Então só quero fazer um teste para ver se o rolamento casa ali no meio. Mas como que eu vou fazer isso? O Simplify 3D ele não recorta peças. Então eu tenho dois recursos que eu posso utilizar. O primeiro recurso é, eu preciso eliminar essa aba. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou mover ela para baixo da mesa. Tipo, esconder sujeira embaixo do tapete. Qualquer coisa que estiver abaixo dessa linha, o Simplify não vai fatiar. Então tá feito. Aquelas duas abas que estavam incomodando já eram. Agora ainda tenho todo esse tolete aqui pra cima para poder imprimir. Então, como que eu vou recortar essa peça? É simples. Eu vou na aba Advanced
E aqui tem parar impressão na altura. Eu defino a altura. Vou definir a altura como 3 milímetros. Não preciso de mais do que isso para testar uma peça. Está feito. Isso daqui serve principalmente para quem não quer usar o Horizontal Compensation. Como no meu caso, né? Eu estou editando a peça em tempo real e daí eu preciso fazer um corte rápido na peça. Então, por isso, fazer desta forma facilita até mais do que cortar no próprio editor 3D. De qualquer forma, o tempo da peça, o consumo de filamento, o peso diminui bastante e eu consigo testar este anel. E agora, como dá pra ver, né, nesse vídeo, eu consegui encontrar a medida perfeita do anel, sendo que foi tudo isso de desperdício para poder chegar nele. Imagina se eu tivesse impresso essa peça inteira. Que sacanagem, né? Então, tá aí mais uma dica bem simplesinha. Vamos pra próxima. Essa parte do vídeo vai ser meio chatinha de explicar, mas quem trabalha com peças pequenas vai gostar. Aqui o assunto vai ser overheat. Quem já ligou os pontos já deve saber que pontas muito pequenas dá sobreaquecimento e derrete a peça. Isso é um problema meio constante que muita gente está lidando e não sabe como resolver. Então, cá estou para trazer a solução. Vamos dar uma fatiada e ver o que acontece nessa peça. A cor tá uniforme, beleza. Não estou vendo nada de errado. Então vamos ativar os movimentos. Aqui, se você souber analisar bem a peça, você vai perceber que o fatiador está praticando bullying com o cone e com a pirâmide. Por que bullying? Porque ele vai e volta, mas não vai entre eles. Se você for perceber, né, ele vai em todos, mas esses dois aqui ele não trata, exceto lá embaixo. Então, da metade aqui para cima, essas duas peças aqui são alvo fácil de overheat. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? Eu tenho 3 opções. Eu posso usar as 3 ao mesmo tempo. A primeira opção está aqui na aba Layer. Eu posso ativar essa casinha aqui. Imprimir ilhas sequencialmente sem otimização. Quer dizer que a impressão vai ficar um pouquinho mais demorada, mas pelo menos vai dar uma salvada. O que mudou? Agora, como você pode perceber, né, todas as peças se interconectam. Isso significa que o mesmo ponto de início não é o ponto de fim. Acho que é o contrário, mas dá pra entender. Quando termina a camada, ele vai começar em outro lugar, ele não vai começar onde que ele terminou. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ficar mais facinho de explicar. Imprimiu aqui, daí foi lá pro círculo, veio pra cá e agora foi pra lá. Ele voltou pro quadrado. Como dá pra perceber, né, não dá pra ver onde que ele tá trocando de camada. Só dá pra perceber que ele tá trocando. Mas ele não tá fazendo 2 camadas no mesmo lugar. Isso já é um ponto positivo para evitar overheat. Agora, vamos para a próxima parte. Se ainda estiver acontecendo de derreter o topo das peças, você tem a opção de diminuir a velocidade. Só que isso daí pode deixar algumas marcas na peça. Então aqui na aba de Cooling tem Speed Overdrives. Você ativa essa casinha e pronto. Cada vez que a camada tiver menos de 15 segundos, ele vai diminuir a velocidade total da máquina para 20% da velocidade total. Se eu estivesse imprimindo a 50 mm por segundo, ele iria imprimir a 10 mm por segundo. Só para evitar overheat. Então vamos fatiar aqui e ver o que aconteceu. Mas se eu não remover o travel não vai dar certo. Agora fica mais fácil de entender. Então, como dá para perceber, né, ele fez um gradiente de cores. A cor azul, segundo a escala, é cor lenta. E a cor verde é cor rápida. Significa que conforme ele for subindo, ele vai reduzindo a velocidade nesses perímetros. Tá, mas por que chegou aqui devagar e lá continua com a mesma velocidade rápida? Porque lá não tem perigo de overheat. A camada dura mais de 15 segundos. Então tá beleza. Isso daqui é a segunda opção para você evitar overheat. Agora, a terceira opção eu não vou poder explicar de forma dinâmica assim. Então, se ainda estiver acontecendo overheat, volta lá na aba de Cooling
e ativa as duas opções de Fan Overrides. No caso, a primeira opção vai ser para ligar o cooler de acordo com a necessidade. Cada vez que a camada tiver menos de 45 segundos, ele vai ligar o cooler a 100%. Então, se a camada for menor que 45 segundos, o cooler vai estar mais próximo de 100%. Basicamente é isso. Essa segunda opção é para pontes. Como não tem nenhuma ponte aqui nessa peça, não tem como explicar, mas cada vez que tiver uma ponte, ele vai ligar o cooler na camada inteira que tiver que fazer a ponte. Então é só isso. Daí, se você, por exemplo, usa um cooler radial, aqui você precisa reduzir para 50% ou menos. O mesmo vale para ponte, que você só quer apenas refrigerar a peça. Se um cooler for muito forte, ele pode deformar a peça da mesma forma. Como que eu posso explicar? Imagina um vidro sendo derretido e você assopra. Ele vai deformar. Ele não vai ficar certinho. Então basicamente é isso. São as 3 formas de você conseguir evitar o overheat. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Foi meio rapidinho, eu não sei exatamente quanto tempo durou, mas desacostumei, né? Faz muito tempo que eu não tô postando nada. Se o vídeo foi de alguma ajuda, compartilha, pode ajudar mais pessoas também. Até a próxima!